Olá, meus queridos amigos do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o culto relativo ao dia 8 de julho de 2021. E nós vamos iniciar os nossos trabalhos com a leitura do livro Vinha de Luz. E nós vamos abrir aqui aleatoriamente. Já vi que é coisa quente, hein? Na página, quer dizer, na lição 157, que é o remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano. Qual se a carne fosse tocada de maldição? Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa cauda de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passa de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Olha, profunda essa lição, né? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio. Quando aconselhou, ele está se referindo a Tiago, né? Quando aconselhou a aproximação recíproca e assistência mútua como remédios salutares. O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. É engraçado que sem-fio está entre aspas. E assim, esses livros foram psicografados na metade do século passado. É quase como se ele estivesse se referindo ao Wi-Fi. Há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Que coisa, hein? A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseja melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Tá vendo, gente?
Estou impressionado aqui com o sem fio. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao plano mais alto que pudermos. Vamos mentalizar Jesus ou o nosso patrono, por exemplo, Francisco de Assis, e procurarmos essa aproximação via esses queridos mestres, via esses queridos mentores espirituais, para dar graças a Deus. Graças a Deus pela semana maravilhosa que recebemos. Graças ao Cristo de Deus, que traz-nos essa mensagem, e graças ao Espírito Santo de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos tudo que recebemos de tuas mãos dadivosas e agradecemos também todo o amparo e toda a presença dessa espiritualidade que torna possível esse culto do Evangelho da Noite. Salve a egrégora da Aliança da Fraternidade, salve a egrégora do Evangelho da Noite e salve a maravilhosa falange do nosso patrono São Francisco de Assis. Que nessa noite maravilhosa possamos, Senhor, realizar mais uma vez esse culto do Evangelho da Noite, que também não deixa de ser um culto no lar e ao mesmo tempo na nossa linda catedral ampliada. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos permissão para dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, e nós vamos estudar os versículos de 14 a 19, sendo que eles estão divididos por pastorino em dois momentos. O de 14 a 16, que Pastorino dá o nome de Proposta de Judas. E eu vou ler agora e fazê-lo. Então, indo um dos 12, o chamado Judas Iscariotes, aos principais sacerdotes, disse: que quereis dar-me? E eu vou-lo entregarei. Eles estabeleceram-lhe 30 ciclos. E desde então procurava ensejo para entregá-lo. Isso é em Mateus. Os outros sinóticos também registram a passagem, Marcos e Lucas, sendo que Lucas habitualmente descreve com mais pormenores. Mas o interessante é que os outros não falam do dinheiro, né? E o nome é Proposta de Judas. O Judas procurou e se ofereceu para entregar. No entanto, ele não cobrou um preço. Em todos os três, ele pergunta, e para que o entregues? Tipo, em Marcos, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para que o entregasse a eles. Ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhes dinheiro. Nem fala do valor. E aí, no Lucas, indo, conversou com os principais sacerdotes e oficiais como o entregaria a eles. E alegraram-se e combinaram dar-lhe dinheiro. Então, repara que isso é um dado interessante que a gente vai estudar agora. Então, que evento é esse? Essa parte aí da ação, a proposta de Judas, né, como o Pastorino coloca, é um dos pedaços mais estudados. Mais estudado no sentido de tirar uma interpretação,
né, do Novo Testamento. Porque é uma coisa muito impactante, né, que um dos 12 escolhidos por Jesus fosse um traíra. Então é muito impactante mesmo, né? Você saber que Jesus escolheu os 12 e escolheu Judas e, no entanto, o Judas é que vai traí-lo. Mas nós espíritas, a maioria, já ouviu, né, pelo menos falar dessa passagem e sabe que isso tudo aí é iniciático, né? E que isso tudo porque, por exemplo, nas outras denominações cristãs, eles não têm muito para onde correr, né? Eles vão botar a culpa em Judas, o Judas é horroroso, e eles não têm muito, né? Mas nós, os espíritas, nós sabemos que, aliás, isso que eu vou falar agora, que Deus é onisciente e Jesus, como está alinhado a Deus, porque ele é um espírito crístico e ele diz que ele e o Pai são um, ele sabe de tudo que está acontecendo, né? Tanto é que em várias outras passagens, o que aconteceu? Ele estava dentro da sinagoga lá em Nazaré, ele pregou, que só quem descreve isso é João. Ele faz uma pregação lá falando que eles vão ter que comer o corpo dele e beber o sangue. E os apóstolos saem completamente chocados dentro da sinagoga. Um vira para o outro e fala: você entendeu? Aí o outro responde assim: e quem é que entende isso? E Jesus estava lá dentro e Jesus vem, porque isso eles já estão na rua, e fala: olha, se algum de vocês quiser desistir, não tem problema nenhum. Então, repara isso. E muitas outras vezes, né, na lição anterior, que eu li a passagem da mulher que unta os pés de Jesus com o nardo, com o bálsamo, né, que seja. Aí, aquilo acontece lá na casa do Simão Fariseu. E eles estão testando Jesus, os fariseus convidaram Jesus para cear, para comer, já para ver os hábitos dele. E aí um fariseu fala: olha só o profeta. Se fosse profeta mesmo, saberia quem é que está untando os pés dele. E aí Jesus, que não estava ouvindo fisicamente, chama ele e conta uma parábola alusiva ao momento. Então, Jesus tem onisciência. Então, Jesus, se não fosse para ocorrer isso, o Judas entregar Jesus lá para os sacerdotes no templo, os principais, né, os sacerdotes mor, você acha que teria acontecido? O Judas seria capaz de estragar um plano divino, um plano de Deus? Pouco provável, né? Um ser humano comum. Então, até porque a gente tem que lembrar que a crucificação do Cristo envolveram várias etapas que não ocorreriam, né? O Herodes não queria, o Pilatos não queria crucificá-lo, não via culpa, mandou por Herodes, Herodes também disse que não via nada, voltou para o Pilatos interroga de novo, e a mulher do Pilatos tinha sonhado de noite, dizendo que era para o Pilatos não se envolver em causas dos judeus. Na hora nem tem essa menção, lá quando descreve, nem tem essa menção que Pilatos estava lembrando dessa recomendação, mas foi feita. Então Jesus não estava condenado. Depois o Pilatos deu uma chance. Eu tenho direito de dar perdão a alguém. Escolheram Barrabás. Então é uma sucessão de eventos mostrando que aquilo teria que ocorrer daquela maneira naquele dia. Então lembra que a vez passada
Estava no dia primeiro, 7 dias antes do ázimo, da festa dos ázimos, o primeiro dia, né? O primeiro dia da festa dos ázimos ia de quinta noite até sexta noite, sendo que essa sexta era a sexta da paixão, quando o cordeiro deveria ser imolado, né? Dia da imolação do cordeiro, que era o primeiro dia dos ázimos. Os ázimos duravam uma semana. E aí, a beleza da mensagem como um todo, né? A gente tem que pensar que todo mundo estava nos seus lugares, porque você poderia também questionar, mas cadê os apóstolos? Quando pegaram Cristo, nesse episódio, manda para o Herodes, manda para o Pilatos, e depois eles na rua carregando aquele tronco, que tem que aparecer até o Simão Cirineu, para ajudar ele a carregar, poderia ter sido um apóstolo. Onde estavam os apóstolos? Os apóstolos haviam sido preparados que isso iria acontecer e que eles não deveriam impedir, né? Tanto é que aos pés da cruz estão só os familiares de Jesus. Tá, além das 4 mulheres, tem João, que é o apóstolo mais amado e que é o que vai receber a incumbência de ficar com Maria até os últimos dias dela. E João está lá como familiar, como apóstolo mais amado, e é a pessoa que vai escrever 3 epístolas, o Evangelho, que fecha o relato da Boa Nova. É um evangelho de mensagens, todo diferente dos outros 3, e é a pessoa que vai escrever o livro do Apocalipse, que vai fechar nada mais, nada menos do que a Bíblia. E ele é o único que não vai ser martirizado. E vai viver até fechar o século I. Ele vai ser o personagem que vai atravessar o século I. Ele nasceu depois de Jesus, mas eu digo, ele vai pegar uns 10 anos depois de Jesus, mais ou menos. 10 a 15. E então ele atravessa todo o século. É importante porque ele vai fazer uma narrativa mística de mensagens no Evangelho. E mais ainda no Apocalipse, que está fechando esse livro milenar que é a Bíblia. Fecha o Novo Testamento, fecha a Bíblia. Então aqui a proposta de Judas, o que acontece? Que Pastorino assinala. Então tem várias vertentes, várias interpretações, mas lembrando, há uma semana Jesus participou de um preparatório místico para a crucificação, que foi aquele episódio de quebrar ou jogar o nardo na cabeça de Jesus, que era uma solução oleosa, era um bálsamo e, na verdade, o nardo foi caindo e ele foi tendo todo o corpo untado até os pés, né? E lá naquele estudo da semana passada eu chamava atenção, falava, gente, isso daqui é uma preparação, né? Isso daqui, na verdade, é um ritual místico realizado na casa de Lázaro, Maria e Marta, porque eles eram todos da mesma escola mística, né? Eles provavelmente fizeram a iniciação essênia, né? E você vê que esse povo desaparece. E agora tem continuidade com Judas, que recebeu essa designação. Então o próprio Jesus fala, alguém vai me trair. E se fosse uma coisa absurda, fora do normal, é claro que os apóstolos iam, após a entrega, dar cabo ainda mais o Pedro, que era esquentado, ia dar cabo do Judas. E, no entanto, Judas, o que acontece? Ele
comete suicídio. Por quê? O que aconteceu? Ele achou, porque assim, ninguém acreditava que ia acontecer mesmo, né? Eu vou ser crucificado, imolado. E aí ele achou que era um ritual místico, que como o de Lázaro, que o corpo já fedia, já estava lá dentro da cripta há 3 dias. Entende? O Lázaro, quando Jesus vai lá ressuscitá-lo, aquilo era um ritual místico, porque essa história de renascer, isso tem desde os egípcios. Todo mundo lá da antiguidade, que a gente sabe que eram até grupos que vieram de outro planeta, já vieram com essa ideia de reencarnação. Os próprios judeus na religião antiga, agora, o como é que não se sabia. Então, por exemplo, os egípcios ficavam conservando o corpo porque eles acharam que quando o espírito voltasse, ia voltar naquele corpo. Entende? Então, as concepções de reencarnação são muitas, né? Na Índia, aquela concepção que é a mentempsicose, que você morre e você pode encarnar numa cabra, numa vaca, num macaco, entendeu? É uma outra concepção de reencarnação. Acredita em reencarnação? Sim, mas não é. Quando fala a reencarnação, dá a impressão que é uma coisa só monolítica. São várias concepções. Para os budistas, você morre aqui e a sua alma já está nascendo num outro lugar do mundo. É uma outra concepção de reencarnação. Não é essa do espiritismo, que a alma fica lá do outro lado, vê seus erros. Algumas até têm uma reencarnação próxima. Mas geralmente não é imediatamente assim, né? Você encontra seus mentores, repassa a última vida, vai ver o que vai fazer na próxima. Isso agora que as pessoas os espíritos estão melhorzinhos, tá? Claro que na época de Jesus ninguém conversava com mentor nenhum. Morria, encarnava, morria, reencarnava, morria, reencarnava, né? Por isso que morria com 20 anos, 30, no máximo. O espírito não tinha nem essa condição de ficar dando palpite na sua próxima reencarnação. Então o Judas, provavelmente, ele foi incumbido, né, e aceitou de fazer essa parte desse ritual. Só que aí o Cristo foi vilipendiado, porque isso não tinha em ritual nenhum. Vilipendiado, sangrou, foi posto no madeiro, e o Judas aí veio a fé. Ele não estava preparado totalmente, ficou perturbado e cometeu suicídio. Mas porque se ele tivesse esperado mais um pouco, Jesus ia aparecer de novo, e era mais um pouco mesmo, né? Porque 3 dias depois ele já apareceu para Madalena. E aí, o Judas, isso é uma teoria do Pastorino, tá? Ele provavelmente falhou aí, ele se desesperou com o negócio do sangue, que não era ritualístico, e ele não percebeu que Jesus, na realidade, não estava fazendo só um ritual de passagem, que ele estava fazendo. Mas eu vou interromper para espirrar. Peraí. Ai, Jesus. É feio espirrar na frente da câmera. Desnecessário, né? E foram segundos. Então, assim, não tinha... Fugiu supostamente para o Judas, fugiu a coisa do ritual. Ele falou, cara, eu entreguei mesmo, eu matei, né? A questão do dinheiro... Os sacerdotes ofereceram para ele. E era um dinheiro também iniciático, pelo seguinte: eles ofereceram 30 dinheiros, ou 30 ciclos, né? O 30 é um número que aparece muito no judaísmo, desde lá do Velho Testamento. Então, o 3 é a trindade, é a passagem de completude espiritual. Né? E foi oferecido. Tanto é que depois ele tenta reverter isso, né? Ou entregar para o templo, e acaba que é usado para comprar o campo, e ele se mata lá, se rasgando no campo.
segundo escrito lá em Atos dos Apóstolos 1, brevemente. Então, essa parte a gente viu essa passagem iniciática. Agora, é claro que a gente não cobre tudo. É claro que tem muito mais coisa de significados escondidos do que a gente possa entender nesse momento, tá? Entende? Que, assim, conforme a gente vai avançando no nosso entendimento, a gente vai ler isso com uma outra profundidade. Por exemplo, essa passagem seguinte, né, que compõe, nós estamos fazendo de 14 a 19. Então, a gente viu ali de 14 a 16, essa passagem do Judas, e agora a gente vai ver 17 a 19, que é a preparação para a Páscoa, segundo o Pastorino. No primeiro dia dos ázimos, vieram os discípulos a Jesus dizendo: onde queres que te preparemos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um tal, e dizei-lhe: o mestre diz, está próximo meu tempo, em tua casa farei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como lhes ordenara Jesus e prepararam a Páscoa. Mas aqui, nos outros, eles dizem que, na verdade, no primeiro dia dos ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, o dia do sacrifício do Cordeiro, disseram-lhe seus discípulos: onde quereis que vamos preparar-te para que comas a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos, que em Marcos não diz quem é, em Lucas diz, enviou Pedro e João. Ide à cidade e virá a vós um homem carregando um cântaro de água, acompanhai-o. E aí ele vai te levar lá para... Aí o resto é igual. Aí o Pastorino comenta o seguinte, que aí você está fazendo preparação para a Páscoa. E aí o cara, onde entrar, dizer ao dono da casa, onde o cara entrar com um cântaro de água, que o mestre diz: onde é meu aposento, em que comerei a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um sobrado grande, mobiliado, pronto. E aí preparai-nos. E saindo os discípulos e chegando à cidade, e encontrou como lhes dissera, prepararam a Páscoa. Então, o que está acontecendo aí? Continuamos no ritual de preparação para a entronização da Boa Nova no mundo. Que isso agora é como vai coroar. Então, todo mundo já sabe quem é Jesus, todo mundo sabe que ele vem de Deus. Você pode não querer, como é o caso dos principais da sinagoga, você pode não querer recebê-lo, não acreditar, mas você viu os sinais. Tanto é que depois que Jesus ressuscita Lázaro, tem uma reunião que eles falam: agora a gente vai ter que matá-lo, né? E eles vão efetivamente preparar a morte, fazendo uma emboscada quase, né? Não uma emboscada que eles vão matar, mas fazendo um falso testemunho e armando uma situação. E o que acontece aqui? Então eles estavam fora de Jerusalém, mandou os caras à cidade. E aí Pastorino comenta maravilhosamente que ele fala: eu não sei como é que tem quer dizer, ele escreveu metade do século passado, aí ele escreveu: não sei como é que tem quase 2000 anos que se estuda isso, e eu não vi ninguém falando de um símbolo fortíssimo que está na cara desse ensinamento. Enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade e virá a vós um homem carregando um cântaro de água, acompanhai-o. Um cântaro, um homem, quem buscava água na fonte eram as mulheres, ou eram as escravas,
porque nem os escravos iam, porque os escravos estavam fazendo outras coisas, né? Ou eram, no caso das famílias mais humildes, era a própria dona da casa que ia. Então era difícil um homem pegando água virar um homem com um cântaro. Então foi fácil achar o cara, porque era só ele. Que é isso? Quem é um homem com um cântaro? É o símbolo de Aquário, do símbolo de Aquário. É a gente chama a figura imagética, mística, né? O arquétipo do signo de Aquário, que é o signo que traz a renovação, né? É quase assim o batismo pela água. Depois que você passa pelo batismo da água, você é uma outra pessoa. Lá, o batismo que João trouxe. Então, como é que pode, gente? O cara era assinalando o quê? Quando é que o Cristo vai vir? Ele vai vir quando for a hora de renovação, que é a era de Aquário, lembra? Que desde lá do musical Hair, da década de 60, o filme, eu acho que é de 68, que foca o grupo, os hippies, né? Que estão esperando a era de Aquário. Aquarian, Aquarian, né? When the moon in the line, na sexta casa entrar, entendeu? A era de Aquário. E é engraçado que o Pastorino nem estava contaminado por isso, não. É que ele escreve isso daí antes dos hippies. O Pastorino escreveu isso aí antes dos hippies. Antes desse negócio de era de Aquário ficar, que foi no final do século passado, ficar muito badalado. E aí esse símbolo, esse signo é um momento de renovação, né? Como é o batismo de João. Então, olha a beleza disso. E aí ele chega lá, ele vai mostrar, quer ver? Ele vos mostrará um sobrado grande, mobiliado. Então o Pastorino comenta que era o andar de cima da casa, ele era completamente aberto. Mas assim, existia com telha, que geralmente nesses lugares, nessas casas ricas, esse cara era rico. Ele era mobiliado porque é onde você dava festa, recebia seus amigos, né, fazia banquetes, e também era o quarto de hóspedes, né? Quando você hospedava pessoas, era no segundo andar da casa. Por isso que era mobiliado. Então eles chamam para coisa iniciática. O que significa um aposento mobiliado? O aposento está pronto, né? Ele não é o resto do chão. Ele é acima. Aí ele chama até atenção do verbo. Acima. Ele está acima. Então vai haver uma passagem de nível, né? Não estará mais no terra-terra ao resto do chão. Será feita no aposento de cima, que já está pronto. É o Cristo também fazendo uma passagem de grau. Porque foi uma passagem para a humanidade e foi uma passagem para o Cristo. Que o Cristo também, aquilo tudo não era blá blá blá, mimimi. O Cristo estava aqui contando as horas, quando é que isso vai acabar. Isso para o Cristo também era uma mudança de nível crístico, tá? Ele ser responsável por uma humanidade e essa humanidade transcender, né? Mudar de nível. Então, aquilo está marcando para a humanidade terrena e para o Cristo. Tanto é que ele mesmo diz, eu tenho a impressão que é só em João, olha, eu vou lá, porque na aparição, na preparação, eu vou lá, vou morrer, depois eu vou voltar, 3 dias depois vocês me aguardem, né? Parece-me que o Judas não chegou a ouvir isso, ele achou que era só ali, iniciático, que era uma cerimônia, porque você vê, mesmo com Lázaro,
O Lázaro chegou a ser colocado na gruta e o Cristo vai lá 3 dias depois. E o povo já está dizendo que fede. Isso daí eu acho que já é meio exagero do povo, né? Já estavam sugestionados, né? Já está lá enterrado há 3 dias, né? Ele estava lá em estado de catalepsia. E então, o metabolismo vai quase a zero. Ainda mais naquelas cavernas geladas, né? Então, e aqui continua sendo iniciático. Você vê aqui o ritual todo de iniciação, né? Que é realmente uma beleza. Então, nós vamos agora nos preparar para o nosso passe, que será dado pela espiritualidade, pelos queridos amigos ceareiros do Cristo e os falangeiros de Francisco de Assis, assim como toda a egrégora do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade e dos seus guias e protetores espirituais. Não poderíamos estar em mão melhor. Então nós vamos sentar confortavelmente e nos prepararmos. Então vocês vão seguir mentalmente, quem é a primeira vez, seguir mentalmente e ficar sintonizando a figura do santo de sua predileção, ou do nosso patrono, São Francisco de Assis, ou do Cristo, ou de Maria, enfim, e vai imaginar que você está recebendo o ver, né? Na verdade, nem é imaginar, ver o seu guia e protetor dando esse passe maravilhoso. Então, nós elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar, através deste passe fluídico-terápico, o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender, rogando ainda que os benefícios deste passe fluídico, desse passe, se estendam aos nossos lares, onde nós já estamos, então em imantação do nosso lar, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar, com os nossos esforços, os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação, sem ser subservientes. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior
Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e graças à egrégora do Evangelho da Noite. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, por ter estado conosco durante esses minutos do nosso culto do Evangelho da Noite. Quando então, Senhor, participamos da construção dessa catedral ampliada que envolve todos os lares nos quais esse culto for realizado. Que nós possamos, Senhor, contar com a equipe do Evangelho da Noite para fazer a higienização dos nossos lares físicos e espirituais e dos nossos templos, que são os nossos corpos, que eles possam ser reharmonizados e também refluidificados. Jesus Cristo abençoa ainda os nossos ambientes de trabalho e todas as pessoas que estão lá, que elas sejam abençoadas em suas mentes e corações. Abençoa todos os outros núcleos familiares da nossa família, quer seja consanguínea ou apenas vibracional, no sentido de vínculos espirituais, não necessariamente carnais. Jesus Cristo abençoa todos esses lares, essas outras pessoas que dividem conosco o éon, e possibilita, Senhor, que todos possam ser abundantemente abençoados a partir do momento que estejam na esfera de ação desse culto e vão receber de acordo com os seus merecimentos e suas necessidades. Jesus Cristo, queremos aproveitar para mandar, Senhor, um quanto de energia para essa humanidade, essa energia no sentido de restabelecimento da saúde física, psíquica, emocional, e também um quanto de energia para a transição planetária. Abençoa, Senhor, todos nós. Possibilita-nos, Senhor, que nós possamos continuar durante a semana envoltos nessa vibração maravilhosa, acertando cada vez mais e permitindo que a espiritualidade possa, então, nos envolver, nos abraçar e nos conduzir. Dessa forma, Senhor, pedimos, então, a permissão a nosso Senhor Jesus Cristo para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que a nossa semana seja abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Deus, o Cristo de Deus e o Espírito Santo de Deus.